Está estudando para concursos da Vunesp? Vai precisar enfrentar as provas de matemática? Vem comigo que a gente vai trabalhar questões resolvidas dessa banca, muito importantes para a sua prova. Eu sou o Edu e neste vídeo a gente vai seguir com a nossa jornada de questões resolvidas de matemática da Vunesp. A questão do vídeo atual é a questão para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para o TJ de São Paulo, para psicólogo judiciário, que traz o seguinte enunciado. Em um certo município, para o pagamento do Imposto Territorial Urbano, IPTU, é informado no boleto que, após o vencimento, é cobrada uma multa fixa de 2% ao mês sobre o valor original da parcela e, então aqui a gente tem mais uma segunda situação, mais 1% sobre o valor original da parcela a cada dia de atraso. Como eu já falei em vídeo anterior, tente interpretar a situação. Então, eu vou montar um esqueminha aqui. Precisa fazer exatamente esse, Edu? Não precisa. Pode fazer do jeito que você quiser, desde que você consiga criar essa compreensão da situação. Vamos seguir. Então, eu vou primeiro escrever aqui o que a gente leu até agora. Então, veja que eu vou construindo à medida que eu vou fazendo a leitura. Então, no município, ele falou que existe o valor do IPTU. E esse valor do IPTU, ele tem um valor original. E se essa pessoa paga depois do vencimento, ela vai correr em duas multas. Então, essas multas que ele vai ter que pagar, multa aqui, cada uma delas tem uma forma de ser calculada. Então, a primeira multa é 2% do valor original e a outra é 1% sobre o valor original por dia de atraso. Então, veja, a gente vai ter aí duas multas que vão em cima do valor original. Então, o valor original era R$ 100 a parcela. A pessoa atrasou 3 dias. Ela vai ter uma multa de 2% sobre o valor original e ela vai ter mais um 1% por dia de atraso. Se foram 3 dias de atraso, então ela vai ser 3% de multa. Se forem 30 dias de atraso, vão ser 30% de multa. Então, a gente vai fazer essa análise. É importante ter essa noção para a gente depois aplicar no caso que ele vai informar na sequência. Então, vamos lá. Aí ele vai trazer a situação real. Ó. Se o valor original da parcela do IPTU é de R$ 523, então ele já me deu aqui que esse valor ele é R$ 523. E o pagamento foi feito com atraso de 9 dias. Então, o que vai acontecer? Para esse valor aqui, a gente vai ter a primeira multa, que vai ser de 2% de R$ 523, e vai ter a segunda multa, que vai ser 1% por dia de atraso. Como foram 9 dias de atraso, 1%, um dia, 9 dias, 9% de atraso. Então, vai ser 9% de 523. Pergunta que você poderia fazer para mim. Edu, eu preciso calcular separadamente 2% e 9%. Se essa porcentagem vai ser calculada em cima do mesmo valor, você poderia calcular de uma vez só. Eu vou fazer passo a passo. Características diferentes, mas você poderia fazer tudo de uma vez só, sem problemas, tá? Vamos seguir. Então, agora eu vou ter que calcular fazer esse cálculo, 2% de 523 e 9% de 523. Como eu calculo porcentagem de uma maneira fácil? Isso é uma dica que eu trago para vocês. Como eu digo, as questões elas servem para a gente trazer dicas sobre o processo, para vocês dominarem bem o contexto. A dica é a seguinte: toda vez que você for calcular o percentual de alguma coisa, você segue a seguinte lógica. Ó, vamos lá, vamos fazer um exemplo que nada a ver com a questão lá em cima, só para você entender a lógica. Então, vamos dizer que eu preciso calcular 30% de R$ 600. Como é que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a seguinte tradução. 30%, você lembra que toda vez que eu escrevo uma porcentagem, como por exemplo 30%, eu posso escrever ela de três formas diferentes. Eu posso escrever ela com o símbolo de porcentagem, eu posso escrever ela como sendo 30 por 100, ou 30%, 30 dividido por 100, ou eu posso escrever ela na forma do resultado dessa conta, 30 dividido por 100, que é 0,3. Tudo bem?
Então, a gente vai escrever da seguinte forma, para facilitar. 30% a gente vai escrever como sendo 30 por 100. Tudo bem? É 30% de R$ 600. Então, o D, você vai substituir ele pelo sinal de multiplicação. E o valor que você quer, sobre o qual você quer calcular, você simplesmente coloca aí no lugar. Então, 30% de R$ 600 vai ser o quê? Vai ser 30 vezes 600, dividido tudo isso por 100. Então, 30 vezes 600 vai dar 18.000, dividido por 100. Aqui a gente pode cortar um zero com um zero, um zero com um zero. Então, 30% de R$ 600 é equivalente a R$ 180. Toda vez que você tiver que fazer uma conta de porcentagem, você segue essa maneira, que é a forma mais rápida de calcular. Tudo bem? Vamos seguir. Então, vou agora fazer o cálculo dos dois casos. Então, 2% de 523 é a mesma coisa que 2% de 523. 2 vezes 523 é 1.046, dividido por 100. Então, 1.046 dividido por 100 é a mesma coisa que R$ 10,46. Esse é o valor da primeira multa. Vamos calcular a segunda multa? Sim, 9% de 523. Se eu faço essa conta, 9 vezes 523, eu vou chegar em 4.707, dividido por 100. Ou seja, o resultado vai ser de R$ 47,07. Legal. Qual foi a pergunta que o exercício me trouxe? Ele quer saber o valor a ser pago. Então, o que vai ser o valor a ser pago? O valor a pagar, ele é o valor original mais as multas. Então, original mais as multas. O que era o valor original? O valor original, nós vimos aqui, 523. Então, vai ser 523 mais. Quais são os valores das multas? A gente tem uma multa de R$ 10,46 e uma multa de R$ 47,07. Então, vai ser isso, mais 10,46 mais 47,07. Vou fazer a conta aqui no cantinho. 523 mais 10,46 mais 47,7. 6 com 7, 13, vai 1. 4 e 1, 5. 3 com 7, 10, vai 1. 4 com 1, 5. Com 2, 7. 1, 8 e 5. Então, vai ser o valor a pagar igual a R$ 580,53, que corresponde à alternativa I. Notem que questão difícil? Não, mas ela tem alguns passos. Primeiro passo, você interpretar a questão. Segundo passo, entender como você vai fazer esses cálculos. Cheguei no cálculo de porcentagem. Como é que eu faço isso? A gente usa esse método 30% de alguma coisa, no caso 2% de 523, e faço a continha e depois pensar, o que ele pediu? O valor a ser pago. Então, eu tenho que calcular as duas multas, somar ao valor original, e aí eu vou ter o valor total. Perfeito? Então é isso. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, continua acompanhando os nossos vídeos, que o nosso objetivo aqui é ajudar vocês nessa jornada na direção dos concursos da VUNESP. Ah, Edu, tenho muita dificuldade com matemática básica. Beleza. Olha o primeiro link fixado, né? O primeiro comentário fixado. Eu vou colocar o link para um curso que pode ajudar você, um curso muito acessível, que pode te ajudar nesse caminho de entendimento melhor da matemática básica. Mas a gente vai seguir por aqui ajudando vocês. Fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!